mais uma vez essa noite. A pastora que me convidou para estar aqui e deu a oportunidade de estar aqui com a igreja. Agradecer à igreja que está a me ouvir mais uma vez e agradecer sobretudo a Deus que nos deu vitória para que pudéssemos estar aqui reunidos adorando a Ele. Louvado seja Deus, porque somente a Ele toda glória, toda honra e toda adoração. Louvado seja Deus. Esta noite nós temos lido esse trecho da carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, que Paulo estava preparando através da sua escritura, através dos seus conselhos. Ele ordenava àquela igreja que estivesse cuidadosamente preparada para a batalha. Louvado seja Deus. E que batalha é esta, igreja? Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades que habitam nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. E ele começa então a descrever as armaduras, os cuidados, a preparação que a igreja precisa ter, que cada um de nós precisamos ter para, diz Paulo, havendo feito tudo, possamos ficar firmes. Aleluia. Porque o propósito do crente, irmãos, eu costumo dizer, o propósito do crente não é só levantar a mão um dia e dizer eu aceito Jesus. É verdade. Isso é muito fácil. O propósito do crente, irmãos, não é só vir à igreja durante uma semana, ser batizado depois de 3 meses e às vezes até experimentar dons do Espírito Santo, mas depois desistir na estrada. O propósito do crente, Jesus disse que a nossa guerra só termina quando nós passarmos para o outro lado. Aleluia, é verdade. Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, agora, Timóteo, eu sei que a minha vida já está sendo, ou em breve será oferecida como sacrifício. Louvado seja Deus. E ele diz: e eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Portanto, tudo o que eu fiz agora está preparado, me esperando. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: cuidado, Timóteo, porque a sua guerra só termina quando findarem os seus dias aqui na terra. Louvado seja Deus. E esta guerra, irmãos, ela é uma guerra muito antiga. É uma guerra de milênios. Louvado seja Deus. Esta guerra espiritual, nos dias da igreja, podemos dizer assim, que primeiro batalhou ela foi o próprio Jesus. Aleluia. O texto diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, que um certo dia João estava lá no Jordão batizando, João Batista, batizando uma multidão de pessoas que espiam um após outro a serem submersos nas águas do Nilo ou nas águas do Jordão, e em meio àquele povo um dia se apresenta Jesus. E o Espírito Santo revela a João Batista quem é aquele homem. Então ele proclama no meio daquela multidão: eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que os irmãos conhecem o texto para nós ganharmos tempo.
falando da guerra espiritual, os evangelistas continuam dizendo que após o batismo, Jesus foi levado para o deserto, onde esteve por 40 dias e 40 noites, e durante esses dias ele não comeu alimento e nem bebeu água. E no final desses 40 dias ele teve fome. E quando ele teve fome, então, quem se apresenta a ele não foi nem um demônio, não foi nenhuma entidade, não foi nem nenhum principado secundário. O texto diz que foi o próprio Satanás que se apresenta a ele. Por quê, irmãos? Porque os demônios não teriam ousadia, não teriam autoridade para confrontar o próprio Jesus. Porque Satanás sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, mas ele tinha que fazer a sua tentativa. Um dia eu vi, acho que foi o Pablo Massal falando um negócio interessante. Ele disse que nós crentes tínhamos que aprender até com Satanás, porque Satanás é o único que já veio para o mundo derrotado, porque foi expulso do céu, já veio destronado, sem expectativa, sem esperança nenhuma de ser vitorioso, mas ele não desiste, ele amanhece o dia e anoitece perseguindo alguém, tentando fazer alguém, tentando convencer alguém a seguir. Mas a gente que nós nos dizemos templos do Espírito Santo, porque a palavra diz: vós sois templo do Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo de Deus habita em vós, habita em nós, diz a palavra. Nós desistimos. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão tribulação, mas tenham bom ânimo. Então o que é que nós precisamos, irmãos, para vencer? Ter bom ânimo. Satanás não vai vencer nunca, porque ele já é derrotado. Jesus já desceu e já tomou a chave da morte e do inferno. Obrigado, Jesus. Jesus já declarou na presença dos seus discípulos: olha, todo o poder lhe é dado nos céus e na terra. Mas Satanás continua perseguindo. Ele não desiste nunca. Mas os crentes desistem. Louvado seja Deus. E aquela batalha acontece. Do lado está Jesus para defender a formação da igreja e a entrada dos gentios para a salvação, e renovar a promessa da sua vida futura para salvar Israel. E do outro lado está Satanás para lançar diante de Jesus as suas propostas. Porque Satanás não faz nada mais, igreja, do que nos apresentar propostas. Ele vem com as suas propostas. E qual foi a primeira proposta de Satanás para Jesus? Ei, Jesus, tu está com fome por quê? Por que tu está 40 dias sem comer? Se tu és o Filho de Deus, tu podes transformar essas pedras em pães. Transforma essa pedra em pão e come. Para de passar fome. A proposta de Satanás. Ele não estava colocando coisa impossível diante de Jesus, porque Jesus poderia transformar a pedra em pão. É verdade. Porque ele disse que poderia suscitar de pedras até filhos de Abraão. Aleluia.
Mas ele não fez, porque ele não tinha que obedecer a Satanás. Era uma guerra espiritual. Ele precisava vencer. Satanás tinha que sair vencido daquele confronto. Aí Satanás, vendo que Jesus não cedeu à sua primeira proposta, o texto diz que ele, juntamente com Jesus, vai até o pináculo do templo, ou a um lugar bem alto, e ele diz: olha, Jesus, qual que é a tua proposta mesmo? O que é que tu veio fazer aqui no mundo mesmo? Pelo que eu sei, pelo que as Escrituras dizem, tu veio restaurar o mundo. Então faz o seguinte, está vendo tudo isso? Toda essa riqueza, todos os reinos, todas essas belezas que tu vês, tudo isso é meu. E Jesus não falou que ele estava mentindo, não, pastor. Ele falou: tudo é meu e tudo isso eu te dou. Jesus não falou que Satanás estava mentindo quando ele disse que todas as riquezas do mundo é dele e que ele dá a quem ele dá a quem ele. Pastor, e quem é que deu tudo isso para Satanás? Quem os irmãos acham que deu tudo isso para Satanás, irmãos? O próprio Deus. Quem mais? Quem deu tudo isso para Satanás? Deus e Adão quando pecou, né? O próprio homem. Porque Deus criou todas as coisas e disse: Adão, governa sobre isso. Vai governar sobre os animais que andam na terra, sobre os que andam no mar, sobre os que estão dentro dos oceanos. Tu domina sobre tudo, é tudo teu. Aí Adão decide desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, o governo do mundo passa para Satanás. E agora Satanás é dono de tudo. Ele apresenta para Jesus: olha, Jesus, tu veio resgatar tudo isso, pois eu te dou de graça. Sabe aquela história que o teu profeta falou, que tu tem que morrer, que tu tem que ser arrastado por uma ovelha muda, um matador, tu não vai nem poder abrir a boca, não vai nem poder dizer: ai, está doendo. Pois é, eu te livro de tudo isso. Basta tu me adorar. Só dobra o joelho, só se prostra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Jesus não se dobra diante dele e diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele estará. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Aí no jogo de 3 pontos, Satanás já estaria vencido, né, irmãos? Ele já perdeu 2. Já não dá mais desempate. No melhor de 3, Jesus já tinha vencido, mas Satanás não desistiu ainda. Aí ele leva Jesus, diz o texto, ao pináculo do templo e diz: olha, Jesus, sabe aquelas pregações eloquentes, pastor? No livro de Deuteronômio, no capítulo
tal, versículo tal, está escrito isso. Satanás abriu a escritura e disse: olha, Jesus, pula daqui, porque está escrito que o Deus dará ordem aos seus anjos para te segurarem e tu não tropeçarás com os teus pés em pedra. Salmo 91. Satanás pregando o Salmo 91 para Jesus. Louvado seja Deus. Guerra espiritual, irmãos. Jesus venceu os dois primeiros confrontos pela palavra. E Jesus disse, aí Satanás disse: pois eu vou contigo usando a palavra. Quero ver tu se livrar. Aí Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. E ali aconteceu, irmão, o primeiro confronto, a primeira guerra espiritual da história da igreja. E essa guerra persistiu. E Jesus certa vez disse aos seus discípulos: olha, no mundo vocês terão tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Outra vez Jesus disse: olha, por causa do meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão rejeitados. Por causa do meu nome vocês serão levados diante dos magistrados e dos governadores. Diante, por causa do meu nome, as vossas famílias vos odiarão. Pai odiará filho, filho odiará pai, marido desprezará a esposa e vice-versa, por causa da palavra que habita em vós. Senhor, é verdade, papai. Mas aí Jesus diz: mas quando todas essas coisas acontecerem, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Depois de todas essas coisas, depois de todas essas guerras, Jesus disse: haverá um despojo. Vocês serão recompensados por ser fiéis a mim. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ser cristão, ser crente, seja como queiramos dizer, ser evangélico, ser protestante, ser do reteté, ser da parede preta, não é só levantar a mão e dar um sapateado no altar e pronto. É até que a jornada termine. Louvado seja Deus. Aleluia, papai. Precisa combater o bom combate, precisa terminar a carreira, precisa guardar a fé. Louvado seja Deus. Aleluia. E Paulo, escrevendo esse texto aos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz: olha, vocês precisam tomar todas as armaduras de Deus para que possam combater nesta guerra que vos foi proposta. Louvado seja Deus. Irmãos, como tem gente sendo ferida porque não toma as armaduras. Tem misericórdia, Pai de nós. Como tem gente com a mente poluída porque não colocou o capacete da salvação. Como tem gente que não consegue se levantar porque não colocou a couraça da justiça em Satanás ou ao inimigo,
tem gente que não consegue mudar um passo após o outro, irmãos, porque não calçou os pés na preparação do Evangelho da paz. Louvado seja Deus. Porque parece fácil, irmãos. Hoje mesmo nós já lemos o texto onde Paulo diz que pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Aí eu aceito Jesus, recebo a salvação pela graça, aí já me defino pregador. Não soube nem o que é preparação, não soube nem usar a espada do Espírito, que é o mínimo. É porque a gente é tão afoito na linguagem nordestina, a gente é tão afoito que quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente quer é usar a espada. É espada para todo lado, é palavra para todo lado, é Bíblia para todo lado. Mas e a minha preparação? E o meu capacete da salvação para que a minha mente não seja invadida pelas setas do mal? É verdade, papai, aleluia. E a minha couraça da justiça que eu tenho que tomar para que os dados do maligno não me alcancem? E preparar os pés calçados na preparação do Evangelho, porque não é só para anunciar a espada, preciso estar preparado. A igreja precisa estar preparada. Às vezes eu digo, alguns irmãos aqui já ouviram eu dizer, o quanto é bom Deus não nos deixar perceber o mundo espiritual que nos rodeia. Porque talvez pouco acima desse teto aqui, irmãos, esteja agora acontecendo um confronto terrível entre anjos e demônios. Para que a nossa oração não suba e para que a resposta de Deus não deixe os demônios interferindo. É verdade, sim. Os anjos querendo levar a oração dos santos para colocar no altar de incenso no altar dos céus. Apocalipse, João disse que a oração dos santos cheira incenso suave queimando no altar lá nos céus. Mas Satanás, os demônios não querem deixar esta oração subir, porque ele não quer que a resposta de Deus venha. A resposta de Deus só chega para nós quando a nossa oração chega lá no céu. Louvado seja Deus. Como estamos nós preparados para esta guerra, igreja? Como vivemos nós esses dias? Porque a nossa guerra hoje não é só espiritual, irmãos. Paulo disse que nós não lutamos, naquele tempo Paulo disse, olha, vocês não estão lutando contra a carne e contra o sangue. Mas hoje também, igreja. Hoje também lutamos assim.
Louvado seja Deus. Porque é tanta ideologia, é tanta coisa inventada do novo para renovar, para modificar, que é carne, mais carne, trabalhando em tudo isso para confrontar a santidade da igreja. E para dizer para os crentes, para que tudo isso? Segundo as nossas necessidades. Satanás chega para Jesus, para que tanta fome? 40 dias, sendo que você pode pegar essa pedra aqui, olha que pãozão bonito aqui, Jesus, essa pedra aqui. É só você encostar o dedo aqui. Qual é a tua necessidade hoje, igreja, irmão, que Satanás está dizendo para que você está passando tudo isso, só porque você disse que é crente? Larga isso de mão. Vai lá e faz, a vida é tua, você tem que se divertir, você tem que se alegrar. Vai lá, você é jovem, aproveita a sua juventude. Tem misericórdia, papai. As propostas de Satanás, a necessidade de Jesus naquele dia era um pão para ele se alimentar, porque há 40 dias ele não comia e agora sentia fome. A necessidade da igreja hoje, a proposta de Satanás para os jovens nossa, mas o povo é tão maneiro por aí, ó. Você fica aí com esses pão esquisito aí. Nossa, mas queimar só a pedra de crack é tanta adrenalina, uma outra realidade. Queima só uma, só para experimentar. Não só um cigarrinho, só um baseadinho de maconha, só 30%. Coloca só 30% para você experimentar. Todo mundo faz isso. Aí o jovem olha a volta dele, está todo mundo fazendo isso. Tem misericórdia, pai. Guarda, Senhor. Como é que chamava aquele cigarro eletrônico que era febre no ano passado? Nessas pontas de escola, eu faço entrega lá no centro de manhã cedo. Parecia um lixão pegando fogo. 6h30 da manhã, os grupos de jovens sentados de 4 e 5 fumando aquilo. E passando de um para outro. E a fumaça cobrindo tudo. Tu não vai fazer isso só porque o pastor nem está vendo. Ninguém vai contar isso, pastor, não. Fuma aqui só para você experimentar. E assim ele vai trazendo as propostas dele. As propostas de hoje, as propostas para nós. Louvado seja Deus. Mas Paulo disse: vocês precisam fazer tudo, e tendo feito tudo, precisam ficar firmes. Aleluia. Porque só depois que estivermos preparados, só depois que tomarmos o capacete da salvação, que tomarmos a couraça da justiça, que tomarmos o escudo da fé, que calçarmos os pés na preparação do evangelho, é que verdadeiramente poderemos manusear a espada. Paulo não disse primeiro: pegue a espada e saiam por aí guerreando bravamente. Quando vocês vencerem,
muitas e muitas guerras, então vocês comecem a usar as armaduras de Deus. Então, Paulo disse: primeiro usem as armaduras, depois lancem mão da espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos levar essa palavra, igreja, para este nosso próximo mês que se inicia, essa nova trilha até a próxima ceia do Senhor, para que possamos estar todos firmes na próxima Aleluia, ceia. é verdade. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos. Obrigado, pastor, em nome de Jesus.